A história de Madre Teresa de Calcutá tem início muito antes de sua fama mundial como missionária da caridade. Nascida como Agnes Concha Bojachil, em 26 de agosto de 1910, na cidade de Uskub, então parte do Império Otomano, já atualmente Skopje, capital da Macedônia do Norte, sua infância foi moldada por um contexto histórico e cultural complexo. Filha de pais albaneses católicos, ela cresceu em uma sociedade marcada por tensões políticas, instabilidade social e uma forte presença religiosa. A família Bojachil era conhecida por seu envolvimento comunitário e por seu profundo senso de caridade. O pai, Nicole Bojachil, era um empresário bem-sucedido e atuava na política local, defendendo a identidade albanesa dentro do Império Multinacional Otomano. Já a mãe, Drana Fili, desempenhou um papel central na formação dos valores espirituais e morais de Agnes, transmitindo-lhe desde cedo o exemplo da fé vivida através do serviço ao próximo. Foi no seio dessa família que a futura santa começou a desenvolver a empatia pelos mais necessitados. A infância de Agnes foi marcada por um equilíbrio entre a vida familiar e a participação ativa na comunidade católica local. Ela frequentava a paróquia do Sagrado Coração, onde se envolveu desde cedo em atividades religiosas, como o coral da igreja. Esses primeiros contatos com a espiritualidade revelaram uma criança introspectiva, sensível e profundamente comprometida com os ensinamentos cristãos. Mesmo em tenra idade, Agnes demonstrava uma inclinação para a oração e a meditação, atitudes incomuns entre os jovens da sua idade. A tragédia familiar não tardaria a alterar o rumo da vida da jovem. Aos 8 anos, Agnes perdeu o pai de forma repentina, episódio que abalou profundamente a estabilidade financeira e emocional da família. Esse acontecimento forjou uma maturidade precoce na menina, que passou a admirar ainda mais a força de sua mãe, que, mesmo em meio às dificuldades, continuava a ajudar os pobres da cidade. Esse senso de abnegação e generosidade, testemunhado cotidianamente, plantou em seu coração a semente do altruísmo que, mais tarde, floresceria em missão. Apesar das adversidades, Agnes demonstrava grande aptidão para os estudos e para as línguas, o que lhe proporcionou uma formação sólida dentro dos padrões da época. Ela estudou em escolas religiosas e demonstrava notável disciplina e curiosidade intelectual. A leitura das vidas dos santos teve papel decisivo em sua formação. Em particular, ela se sentia tocada pelas histórias de missionários católicos que se dedicavam à evangelização e ao cuidado dos necessitados em terras distantes. A partir da adolescência, Agnes começou a manifestar um desejo cada vez mais claro de dedicar sua vida a Deus. Sua vocação não nasceu de um momento isolado de conversão, mas de um processo gradativo de amadurecimento espiritual. O exemplo de sua mãe, a influência da vida paroquial e o contato com textos religiosos construíram, ao longo dos anos, uma espiritualidade firme, centrada na entrega total ao serviço cristão. Além do aspecto religioso, é importante destacar que Agnes cresceu em um contexto onde a identidade albanesa era uma questão delicada. Seu sentimento de pertencimento a uma nação culturalmente oprimida pode ter contribuído para seu senso de solidariedade com os marginalizados. A infância em uma região marcada por conflitos étnicos e religiosos despertou nela a consciência das injustiças sociais, uma percepção que a acompanharia por toda a vida. A personalidade de Agnes desde pequena era marcada por humildade e discrição, mas também por uma surpreendente força interior. Ela não demonstrava ambições pessoais ligadas a status ou riqueza. Ao contrário, encontrava alegria em servir, mesmo em ações simples, como ajudar nas tarefas da igreja ou visitar os enfermos com sua mãe. Esse comportamento mostrava que sua vocação não seria fruto de um idealismo romântico, mas de uma prática constante do amor ao próximo. Mesmo sendo ainda uma adolescente, sua convicção sobre o caminho a seguir começou a se consolidar. Aos 12 anos, Agnes revelou pela primeira vez o desejo de tornar-se missionária, um anúncio que sua mãe acolheu com fé, mas também com natural preocupação.
Era uma escolha que implicava renúncia à convivência familiar e uma vida repleta de incertezas. Contudo, sua mãe sabia que aquela jovem estava destinada a algo maior do que a vida comum em sua cidade natal. A transição da juventude para a vida religiosa de Agnes Goncha-Bojaxhiu não foi marcada por impulsividade, mas por uma trajetória de discernimento profundo e consistente. Aos 18 anos, ela tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida, de ingressar na vida missionária como freira. Essa escolha, embora definitiva, foi fruto de anos de maturação espiritual e de um desejo crescente de se doar inteiramente a Deus, através do serviço em terras distantes, particularmente na Índia, um país que ela ainda não conhecia, mas que já ocupava seu imaginário vocacional. O processo de ingresso à vida religiosa exigia uma ruptura radical com sua vida anterior. Em 1928, deixou sua terra natal rumo à Irlanda, onde se juntaria à Congregação das Irmãs de Loreto, uma ordem com forte presença educacional e missionária, especialmente no subcontinente indiano. A escolha da congregação refletia sua aspiração de unir espiritualidade à ação concreta, por meio da educação e do serviço às populações carentes. A decisão de sair de casa não foi isenta de sofrimento, mas a firmeza com que seguiu sua vocação denotava uma clareza interior rara para a sua idade. Em Dublin, Agnes iniciou seu postulantado, dando os primeiros passos na formação religiosa. Durante esse período, mergulhou no aprendizado da língua inglesa, essencial para sua futura missão. O convento irlandês foi seu primeiro contato com a vida de clausura, os votos religiosos e a disciplina da vida comunitária. Longe da família e de sua cultura de origem, ela enfrentou desafios de adaptação, mas sua fé e determinação a sustentaram. Era o início de uma vida consagrada à oração, à obediência e à preparação para o trabalho missionário. Após alguns meses na Irlanda, foi enviada para a Índia, país que se tornaria o palco principal de sua missão. Lá, ingressou oficialmente no noviciado das Irmãs de Loreto, em Darjeeling, ao norte do país. Esse período foi decisivo, pois marcou a transição da formação inicial para a vida religiosa propriamente dita. Em 1931, ela fez seus primeiros votos e adotou o nome religioso de Teresa, em homenagem a Santa Teresa de Lisieux, padroeira das missões. A escolha do nome refletia não apenas sua devoção pessoal, mas também seu desejo de imitar a pequena via da santidade e servir a Deus nas coisas simples, com amor absoluto. Durante o noviciado, Teresa aprofundou seu conhecimento teológico, espiritual e pedagógico. Sua congregação preparava as irmãs para atuar como educadoras, principalmente entre as crianças e jovens das classes mais pobres. Esse enfoque na educação era visto como um meio eficaz de transformação social e evangelização. Teresa logo se destacou pela inteligência, dedicação e equilíbrio emocional, características que lhe permitiram assumir responsabilidades significativas mesmo sendo ainda muito jovem. Em 1937, professou seus votos perpétuos, consolidando seu compromisso definitivo com a vida religiosa. Passou a ser chamada oficialmente de Madre Teresa. Foi então designada para lecionar no convento e escola St. Mary's, em Calcutá. Ali, iniciou sua missão formal como professora de geografia e religião. O ambiente educacional era voltado para meninas de famílias indianas de classe média e alta, o que contrastava com a pobreza extrema que predominava nos arredores da cidade. Apesar disso, Madre Teresa desempenhava suas funções com zelo e amor, conquistando respeito entre alunas e colegas. A rotina de Madre Teresa nos primeiros anos em Calcutá era intensa, mas limitada ao espaço do colégio. Ainda assim, aos poucos, ela começou a se sensibilizar com a realidade social do país, que se agravava com as tensões políticas e a miséria crescente. Os bairros periféricos da cidade apresentavam um cenário alarmante de fome, abandono e doenças. Mesmo sem atuar diretamente com os mais pobres nessa fase, Teresa já se inquietava com essa situação, sentindo que havia algo a mais a ser feito.
O ambiente político da Índia também contribuía para a efervescência social da época. O país vivia sob o domínio britânico, e os movimentos de independência estavam em plena ebulição. Essa realidade influenciava as comunidades religiosas estrangeiras, que muitas vezes eram vistas com desconfiança ou mesmo hostilidade. No entanto, Teresa manteve sua postura neutra e focada no serviço. Sua missão não era política, mas profundamente humana, servir onde fosse necessário, com humildade e entrega total. Foi nesse contexto que Madre Teresa começou a cultivar uma vida interior ainda mais intensa, marcada por longas horas de oração e discernimento. Apesar de estar cumprindo fielmente sua vocação dentro da congregação de Loreto, ela sentia uma crescente inquietação espiritual. Algo dentro dela indicava que Deus poderia estar pedindo mais do que o serviço dentro das paredes de uma escola. O desejo de estar mais próxima dos que sofriam diretamente, fora do conforto da estrutura religiosa, começava a amadurecer silenciosamente em seu coração. Calcutá, na década de 1940, era uma metrópole marcada por extremos, riqueza cultural e degradação humana coexistiam em um espaço urbano caótico e densamente povoado. A cidade, uma das mais populosas do subcontinente indiano, era um centro de poder colonial britânico, mas também de resistência nacionalista e de clamor por justiça social. Nesse cenário contraditório, Madre Teresa começava a perceber, de maneira mais vívida, os contrastes entre sua vida religiosa protegida e a dura realidade que se impunha do lado de fora dos muros do convento. A desigualdade social era um traço visível nas ruas de Calcutá. Milhares de pessoas viviam sem moradia, expostas à violência, doenças e fome. O sistema de castas, profundamente enraizado na sociedade indiana, agravava o sofrimento dos mais vulneráveis, sobretudo dos chamados intocáveis, que eram socialmente excluídos e vistos como impuros. Esse sistema criava barreiras não apenas econômicas, mas também morais e religiosas, dificultando qualquer forma de assistência aos mais necessitados. Madre Teresa, até então acostumada com uma rotina voltada para a educação, começou a questionar os limites de sua atuação diante de tanta dor evidente. Além da pobreza estrutural, Calcutá enfrentava crises periódicas de fome e epidemias. A Grande Fome de Bengala, em 1943, foi uma das mais devastadoras, vitimando milhões de pessoas. Durante essa tragédia, a cidade viu suas ruas se transformarem em campos de morte silenciosa. O poder público, sobrecarregado e ineficiente, não conseguia atender às necessidades básicas da população. A Igreja Católica, embora ativa em várias frentes, tinha atuação limitada diante da dimensão da crise. Nesse contexto, Madre Teresa passou a ver, de forma mais clara, a urgência de uma resposta prática e direta ao sofrimento humano. A vivência cotidiana com o sofrimento alheio levou Teresa a refletir profundamente sobre o significado de sua vocação. Embora respeitasse e valorizasse a missão educativa que desempenhava, crescia em seu coração um sentimento de que sua presença deveria ultrapassar os limites institucionais. A fé, para ela, precisava se traduzir em ação concreta, e a proximidade com os marginalizados era vista como uma extensão natural do amor cristão. Essa percepção não surgiu de uma ruptura repentina, mas de uma maturação interior provocada pelo contato constante com a miséria à sua volta. A experiência de Calcutá também contribuiu para que Madre Teresa desenvolvesse uma visão mais ampla e sensível sobre a dignidade humana. Ela compreendia que, por trás de cada rosto sujo e corpo faminto, havia uma alma que clamava por respeito. Para ela, não bastava alimentar o corpo, se era necessário devolver às pessoas o senso de valor e pertencimento. Essa compreensão profunda da dor alheia a afastava de uma postura assistencialista e a aproximava de uma espiritualidade encarnada, onde Deus se fazia presente no sofrimento humano. Com o passar dos anos, o sentimento de inquietação se intensificou.
Embora continuasse a cumprir com zelo suas funções dentro da escola, Teresa começou a sair com mais frequência para visitar os bairros pobres, especialmente durante seus momentos livres. Nessas visitas, não atuava como autoridade religiosa, mas como simples observadora, atenta às necessidades mais urgentes. Essa aproximação direta com os marginalizados a levou a uma convicção: era preciso sair do conforto do convento para servir os mais pobres entre os pobres. O contraste entre sua vida no convento e a realidade das ruas tornou-se um ponto de inflexão. O estilo de vida da congregação, ainda que pautado por disciplina e espiritualidade, oferecia uma relativa segurança, um privilégio que a maioria dos habitantes de Calcutá não conhecia. Madre Teresa passou a considerar essa diferença como uma barreira à sua missão. A caridade, para ser autêntica, exigia identificação com os sofredores, e essa identificação não poderia ser plena enquanto ela vivesse cercada de proteção e estrutura. As reflexões espirituais que surgiram nesse período não foram apenas emocionais, mas teologicamente fundamentadas. Teresa via no sofrimento humano a presença viva de Cristo crucificado. Essa mística do sofrimento foi se consolidando como eixo central de sua espiritualidade. A pobreza, para ela, não era apenas um problema social, mas uma realidade que interpelava diretamente a consciência cristã. Era ali, no corpo debilitado do morador de rua, que ela encontrava o Cristo abandonado, esperando ser servido com amor e dignidade. A cidade de Calcutá, com toda a sua complexidade, se tornou um espelho para sua vocação em transformação. Não era apenas um campo de trabalho missionário, era o símbolo da humanidade ferida que clamava por presença compassiva. A cada criança desnutrida, a cada mulher abandonada, a cada moribundo esquecido, Madre Teresa sentia-se chamada a uma entrega maior. Calcutá não era apenas o local geográfico de sua missão, mas o espaço espiritual onde Deus a esperava. Em 10 de setembro de 1946, durante uma viagem de trem de Calcutá para Darjeeling, Madre Teresa vivenciou o que mais tarde descreveria como o momento definidor de sua missão, um chamado dentro do chamado. Esse episódio não foi uma visão extraordinária aos olhos do mundo, mas teve profundidade espiritual suficiente para reorientar completamente sua vida religiosa. Ela sentiu, de forma intensa e clara, que Jesus lhe pedia para abandonar o convento e viver entre os mais pobres, servindo aos que eram ignorados, marginalizados e rejeitados pela sociedade. Essa experiência mística não foi apenas emocional ou simbólica, mas carregava uma mensagem direta e concreta. Madre Teresa compreendeu que sua missão não era permanecer protegida nos muros da escola ou do convento, mas sair e tocar, com as próprias mãos, as feridas da humanidade. O pedido divino não lhe propunha apenas ajudar os pobres, mas viver com eles, tornar-se uma entre eles. Era uma exigência radical de empatia e identificação, que desafiava os limites da estrutura eclesiástica tradicional. O chamado que Madre Teresa recebeu não se desdobrou em decisões precipitadas. Ela entendeu que deveria agir com prudência e discernimento. Por isso, iniciou um longo processo de oração, reflexão e consulta espiritual. Escreveu ao arcebispo de Calcutá, solicitando permissão para deixar temporariamente a congregação de Loreto, mantendo seus votos, mas assumindo uma nova forma de vida religiosa entre os pobres. A resposta não foi imediata e envolvia questões canônicas e eclesiásticas complexas. Ainda assim, sua convicção não vacilava. Durante esse período de espera e avaliação, Madre Teresa aprofundou-se em leituras espirituais, especialmente sobre a vida de missionários e santos que haviam desafiado convenções para seguir um caminho de serviço radical. Ela via-se como parte dessa tradição profética, de uma mulher que, movida pela fé, ousava romper com as seguranças institucionais para viver o Evangelho de forma concreta e despojada. A espiritualidade que a guiava não era contemplativa no sentido passivo, mas profundamente ativa, orientada para a transformação da dor em dignidade.
Após quase 2 anos de espera e insistência, em 1948, o Vaticano concedeu a autorização para que Madre Teresa deixasse o convento e iniciasse sua missão individual, sob supervisão da arquidiocese. Este momento marcou uma ruptura histórica, tanto pessoal quanto institucional. Pela primeira vez, ela caminharia sozinha, sem o respaldo estrutural de uma congregação tradicional, vestida apenas com um simples sari branco com borda azul, símbolo de sua identificação com o povo indiano e com a pobreza. A escolha da vestimenta, longe de ser apenas estética, representava uma nova identidade espiritual e social. Madre Teresa passou, então, por um breve período de formação e enfermagem com as Irmãs Médicas Missionárias, em Patna, para adquirir habilidades práticas que a ajudariam em sua nova missão. A decisão de se capacitar revela um aspecto importante de sua abordagem, embora profundamente espiritual, sua atuação sempre foi baseada em ações concretas e objetivas. Ela compreendia que a caridade verdadeira exigia não apenas boa vontade, mas também competência e preparo. Era o início de um apostolado que unia oração, ação e ciência. Ao retornar a Calcutá em agosto de 1948, iniciou sua missão nas favelas, sozinha, sem infraestrutura ou apoio material. Começou com gestos simples, de ensinar crianças analfabetas a ler, visitar doentes e distribuir cuidados básicos. Os primeiros dias foram marcados pela solidão, pela insegurança e pela dúvida. No entanto, ela permanecia convicta de que estava respondendo fielmente à voz de Deus. Essa fase inicial, marcada pela escassez, seria o alicerce para a construção de uma obra que ganharia reconhecimento internacional nas décadas seguintes. A decisão de sair da congregação não foi isenta de críticas. Algumas pessoas, dentro e fora da igreja, questionavam sua escolha, considerando-a ousada ou até mesmo imprudente. Outros não compreendiam como uma religiosa bem formada e atuante poderia optar por uma vida tão exposta à precariedade. No entanto, Madre Teresa não se deixava abalar pelas incompreensões. Sua confiança era sustentada pela fé profunda e pela certeza de que estava seguindo a vontade divina, mesmo que essa vontade fosse contrária às expectativas convencionais. A noção de obediência a Deus só passou a ter um novo significado para ela. Não se tratava mais apenas de seguir regras religiosas ou diretrizes comunitárias, mas de estar em constante escuta do sofrimento humano. A obediência se tornava sensível à realidade concreta, um tipo de espiritualidade encarnada que rompia barreiras entre o sagrado e o profano. Nesse sentido, sua decisão de servir nas ruas era não apenas uma resposta vocacional, mas também uma forma de protesto silencioso contra a indiferença e o conformismo religioso. A missão de Madre Teresa, inicialmente solitária, rapidamente começou a atrair olhares e corações. A intensidade de seu compromisso com os pobres, manifestada em pequenos atos de cuidado, despertou em outras pessoas o desejo de segui-la. Algumas de suas ex-alunas e companheiras da congregação de Loreto passaram a visitá-la, testemunhar seu trabalho e, eventualmente, desejar partilhar dessa nova forma de vida. A presença constante nas favelas, entre os doentes e moribundos, revelava uma maneira de servir que, embora simples, era espiritualmente poderosa. Era o início de um carisma que se espalharia muito além de Calcutá. A fundação de uma nova congregação religiosa não era algo simples nem imediato. Exigia a aprovação da hierarquia eclesiástica e o cumprimento de diversas exigências canônicas. No entanto, o testemunho de Madre Teresa falava por si. Sua autenticidade, somada à crescente adesão de outras mulheres ao seu modo de vida, levou o arcebispo de Calcutá a apoiar oficialmente a criação de uma nova ordem religiosa. Assim, em 7 de outubro de 1950, foi reconhecida pelo Vaticano a Congregação das Missionárias da Caridade. A pequena semente plantada por Teresa começava a tomar forma institucional. O carisma das Missionárias da Caridade era distinto e inovador.
Ao contrário das ordens tradicionais, que operavam muitas vezes dentro de conventos ou instituições educacionais, essa nova congregação tinha como missão principal o servir os mais pobres entre os pobres. Isso significava buscar aqueles que estavam completamente abandonados, que não tinham nem mesmo o mínimo para sobreviver. A congregação não visava apenas socorrer necessitados, mas também reconstituir sua dignidade e devolver-lhes o sentido de humanidade que lhes havia sido negado pela sociedade. A radicalidade do carisma das missionárias da caridade se refletia no estilo de vida que Madre Teresa propunha às suas seguidoras. Viviam com o mínimo necessário, usavam o mesmo sari branco com borda azul que ela adotará, e dormiam em camas simples, muitas vezes sobre tábuas ou no chão. Faziam votos não apenas de pobreza, castidade e obediência, como todas as ordens religiosas, mas também um quarto voto, dedicar a vida ao serviço dos mais pobres. Esse voto adicional simbolizava o coração da espiritualidade da congregação. A expansão da congregação se deu de forma orgânica. Mulheres jovens, de diferentes origens, eram atraídas pelo exemplo de Madre Teresa e pelo apelo de uma vida totalmente entregue ao outro. A formação dessas mulheres era profundamente prática. Além da formação espiritual, eram treinadas em enfermagem básica, cuidados com higiene e acolhimento psicológico. A ênfase na ação concreta, no contato direto com o sofrimento humano, fazia parte essencial da identidade da ordem. Era por meio dessas ações que as missionárias expressavam seu amor a Deus. A base de atuação das missionárias da caridade não se limitava ao assistencialismo. Havia uma clara proposta de viver a fé de forma visível e transformadora. Cada gesto, por mais simples que fosse, lavar uma ferida, alimentar um moribundo, sentar-se ao lado de um doente, era entendido como um ato de adoração. A espiritualidade da congregação estava enraizada na presença de Cristo nos pobres, e o serviço a eles era visto como uma forma direta de oração. A missão da caridade, portanto, ultrapassava o pragmatismo e se tornava uma liturgia vivida. Com o reconhecimento oficial da congregação, Madre Teresa passou a ter uma nova responsabilidade: formar não apenas missionárias, mas líderes espirituais. Seu exemplo inspirava, mas também exigia estrutura, disciplina e orientação contínua. Como fundadora, ela estabeleceu regras simples, mas exigentes, horários rigorosos de oração, momentos de silêncio, jejum, e dedicação diária ao serviço. Essas normas garantiam a coerência do carisma e protegiam a congregação de se tornar apenas mais uma organização de ajuda humanitária. Mesmo com escassez de recursos, a congregação começou a abrir suas primeiras casas de acolhimento. Uma das mais emblemáticas foi o Nirmal Hriday, Coração Puro, fundado em 1952, destinado a acolher moribundos que seriam, de outra forma, deixados para morrer nas ruas. O espaço não era luxuoso, mas oferecia dignidade, acolhimento e, acima de tudo, amor. Ali, os doentes recebiam cuidados básicos, higiene, alimento e a oportunidade de morrer com dignidade, acompanhados de alguém que se importava com sua vida e com sua dor. O crescimento da congregação não veio sem obstáculos. Críticas surgiram, especialmente por parte de setores que viam sua ação como proselitismo disfarçado ou mesmo como uma forma de submissão à pobreza. No entanto, Madre Teresa respondia a essas acusações com ações. Para ela, o importante não era o debate teórico, mas o amor prático. A força de sua presença e de suas missionárias nas áreas mais degradadas da sociedade era, por si só, a resposta mais eloquente a qualquer oposição. A década de 1960 marcou um novo período de maturação na vida e na obra de Madre Teresa. Após consolidar sua missão em Calcutá, surgiram os primeiros convites e apelos para que as missionárias da caridade levassem seu trabalho para além das fronteiras da Índia. O reconhecimento da eficácia e da humanidade de sua atuação começou a ultrapassar barreiras geográficas, culturais e religiosas.
Embora inicialmente hesitante, ela compreendeu que o sofrimento humano era uma realidade universal, e que sua missão precisava adaptar-se a novas urgências globais. A primeira fundação fora da Índia ocorreu em 1965, quando Madre Teresa atendeu a um convite para abrir uma casa na Venezuela. Esse momento representou um divisor de águas para a congregação. Não se tratava apenas de replicar o modelo de Calcutá em outras localidades, mas de entender os contextos locais, respeitando culturas distintas e ajustando práticas às necessidades específicas de cada comunidade. O desafio era preservar o carisma essencial da congregação sem impor um modelo rígido, permitindo que a ação da caridade florescesse conforme as realidades de cada lugar. O processo de internacionalização da congregação ganhou força com o apoio crescente da Igreja Católica. O Papa Paulo VI, admirador da missão de Madre Teresa, concedeu em 1965 o Decreto de Louvor, conferindo às missionárias da caridade o status de congregação pontifícia. Isso significava que estavam diretamente sob a autoridade do Vaticano, o que facilitava a expansão e o reconhecimento canônico em outros países. Com isso, a ordem ganhava legitimidade para atuar em contextos internacionais com autonomia e respaldo oficial. A atuação internacional se estendeu rapidamente. Nos anos seguintes, novas casas foram abertas em países como Itália, Estados Unidos, África do Sul, Jordânia e Austrália. Em cada nova missão, as missionárias encontravam diferentes rostos da pobreza, luz sem teto nas grandes cidades do Ocidente, os doentes abandonados nos subúrbios africanos, os refugiados em regiões de conflito. Essa diversidade de contextos exigia sensibilidade e flexibilidade, características que Madre Teresa sempre procurou incutir em suas seguidoras. Um dos aspectos mais notáveis da expansão da obra foi sua capacidade de estabelecer pontes em locais onde as tensões sociais ou religiosas pareciam intransponíveis. A neutralidade espiritual das missionárias da caridade, que serviam sem exigir conversão ou adesão religiosa, permitia-lhes atuar em países predominantemente muçulmanos, budistas, hindus ou ateus. A caridade, entendida como linguagem universal, tornava-se instrumento de paz e reconciliação. Madre Teresa demonstrava, assim, que a fé cristã podia se expressar de forma silenciosa, mas profundamente eficaz. A congregação não expandia apenas fisicamente, mas também espiritualmente. A crescente diversidade de nacionalidades entre as irmãs enriqueceu o carisma da ordem, transformando-o em uma verdadeira comunidade internacional. Jovens de todos os continentes passaram a ingressar na congregação, unidas pelo mesmo ideal de serviço aos mais necessitados. Esse caráter global ajudou a construir uma identidade transnacional, marcada pela simplicidade, compaixão e obediência ao chamado de servir os esquecidos. Com a ampliação das atividades, surgiram também novos ramos da congregação. Madre Teresa fundou, por exemplo, os Irmãos Missionários da Caridade e os Padres Missionários da Caridade, para que homens igualmente comprometidos com o serviço aos pobres pudessem participar diretamente da missão. Além disso, foram criadas associações de leigos, como os colaboradores da Madre Teresa, que permitiam a participação de pessoas fora da vida consagrada, mas alinhadas ao espírito da obra. A missão, assim, se tornava mais ampla e inclusiva. Apesar da rápida expansão, Madre Teresa mantinha um olhar atento sobre a fidelidade ao carisma original. Frequentemente visitava as casas das missionárias, orientava suas decisões e exigia uma vida de oração intensa, simplicidade de vida e dedicação irrestrita ao serviço. Ela temia que, com o crescimento, a congregação perdesse sua essência. Por isso, insistia que cada missionária devia ver Cristo no pobre, e que nenhuma estrutura organizacional deveria ofuscar a relação direta com os mais necessitados. A repercussão internacional do trabalho da congregação começou a atrair também a atenção da mídia, de chefes de Estado e de organizações humanitárias. Embora resistisse aos holofotes, Madre Teresa entendeu que a visibilidade poderia ser usada em favor dos pobres. Passou a viajar mais frequentemente,
não para buscar reconhecimento, mas para fundar novas casas e promover o espírito da caridade cristã. Nessas viagens, encontrou tanto desafios diplomáticos quanto manifestações espontâneas de apoio e solidariedade. À medida que a atuação de Madre Teresa e das missionárias da caridade se expandia, o mundo começou a voltar os olhos para a mulher pequena de aparência frágil que caminhava pelas periferias oferecendo dignidade aos marginalizados. O reconhecimento internacional não foi buscado por ela, mas foi consequência natural da força de seu testemunho. Em um mundo cada vez mais marcado pela desigualdade e pela indiferença, sua figura passou a ser vista como um símbolo de esperança, simplicidade e entrega desinteressada. A consagração pública de sua obra veio de forma marcante com o recebimento do Prêmio Nobel da Paz em 1979. A honraria, concedida a personalidades ou instituições que contribuem significativamente para a paz mundial, foi uma das maiores expressões de apreço à sua missão. No discurso de aceitação, Madre Teresa surpreendeu ao rejeitar o tradicional banquete oferecido aos laureados e pedir que o valor fosse destinado aos pobres. Sua fala, centrada no valor da vida e no combate à indiferença, ressoou fortemente ao redor do globo. Esse tipo de visibilidade, no entanto, trouxe consigo desafios inesperados. Com a fama, vieram também os olhares críticos e as tentativas de analisar a fundo sua obra, sua espiritualidade e os métodos de sua congregação. Intelectuais e jornalistas passaram a investigar a atuação das missionárias da caridade, questionando aspectos como a qualidade dos cuidados médicos oferecidos, o uso de doações e a postura diante do sofrimento. Madre Teresa, embora discreta, não ficou imune ao escrutínio da opinião pública internacional. Entre os críticos mais conhecidos, destacaram-se figuras como Christopher Hitchens, que via em sua postura uma espécie de oculto ao sofrimento e a acusava de não combater as causas estruturais da pobreza. Tais críticas, embora controversas, abriram debates relevantes sobre a natureza da ajuda humanitária e os limites entre caridade e justiça social. O próprio Hitchens participou do documentário Hell's Angel, que apresentava um olhar cético sobre sua atuação, colocando em questão a eficácia e a ética de sua abordagem. Mesmo diante das críticas, Madre Teresa mantinha uma coerência notável em seu discurso e em sua vida. Ela nunca reivindicou para si o papel de reformadora política ou social. Seu foco era outro, e dar sentido e dignidade ao sofrimento humano no momento presente. Para ela, o mais importante não era a quantidade de vidas transformadas, mas a intensidade do amor colocado em cada gesto. Esse enfoque prático e espiritual, embora muitas vezes mal compreendido, era o que lhe dava força e autenticidade. O impacto global de sua obra, no entanto, não pode ser negado. Em diversas partes do mundo, sua mensagem foi capaz de mobilizar voluntários, inspirar vocações religiosas e motivar a criação de iniciativas semelhantes, tanto religiosas quanto laicas. Sua capacidade de falar diretamente ao coração das pessoas, independentemente de credo ou nacionalidade, era uma de suas maiores virtudes. Tornou-se uma referência moral em uma era marcada por escândalos políticos, conflitos e crescente desumanização. As homenagens continuaram ao longo de sua vida. Recebeu títulos honorários, prêmios internacionais, e foi convidada a discursar em instituições de renome. Apesar disso, Madre Teresa nunca deixou que os prêmios interferissem em sua missão. Rejeitava luxos, recusava entrevistas quando achava que desviariam o foco de sua mensagem e mantinha uma rotina austera. Sua humildade, mesmo sob os holofotes, era uma das maiores provas de que sua motivação era autêntica. O reconhecimento internacional também teve o efeito de proteger, até certo ponto, suas missionárias. Em contextos de instabilidade política ou perseguição religiosa, a presença de uma organização ligada a uma personalidade de prestígio global oferecia certa segurança. Muitas casas da congregação foram abertas em áreas de risco, onde a presença das irmãs era, paradoxalmente, ao mesmo tempo ousada e respeitada.
A influência moral de Madre Teresa funcionava como escudo simbólico em muitos desses cenários. Apesar do foco nos mais pobres, ela também se tornou uma voz ativa em temas éticos delicados. Defendia com veemência o valor da vida desde a concepção até a morte natural, o que a colocou em posição crítica diante de práticas como o aborto e a eutanásia. Seu posicionamento firme em relação a essas questões despertava tanto admiração quanto controvérsia. Para ela, no entanto, essas convicções eram uma extensão natural de sua missão de proteger a dignidade humana. A trajetória de Madre Teresa, marcada por décadas de dedicação ininterrupta ao serviço dos pobres, começou a ser acompanhada por sinais crescentes de desgaste físico a partir dos anos 1980. A idade avançada, somada ao ritmo intenso de trabalho e às constantes viagens internacionais, começou a cobrar um preço inevitável. Os problemas de saúde, inicialmente discretos, se tornaram mais recorrentes, exigindo hospitalizações e períodos de repouso que contrariavam seu estilo de vida austero e incansável. Apesar das limitações físicas, Madre Teresa resistia à ideia de se afastar de sua missão. Frequentemente ignorava os conselhos médicos, priorizando os compromissos com as casas da congregação e as visitas às comunidades mais vulneráveis. Esse comportamento, para muitos, era sinal de obstinação, para ela, tratava-se de fidelidade ao chamado divino. Não via a doença como um obstáculo, mas como mais uma oportunidade de viver a entrega total. No entanto, sua fragilidade não podia mais ser ocultada. Um dos momentos mais simbólicos dessa fase foi o infarto que sofreu em 1989, que exigiu a implantação de um marcapasso. A partir desse episódio, sua saúde passou a ser monitorada com mais rigor. Ainda assim, Madre Teresa insistia em manter uma agenda ativa. Mesmo em cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida, continuava a visitar os centros da congregação, participar de celebrações religiosas e aconselhar pessoalmente suas irmãs. A dor, para ela, nunca foi justificativa para a inércia. À medida que o tempo avançava, uma preocupação central passou a ocupar sua mente e a continuidade da obra que havia fundado. Mais do que manter estruturas físicas ou números de missionárias, Madre Teresa desejava garantir que o espírito da congregação permanecesse fiel à sua essência. Por isso, investiu tempo e energia na formação espiritual de suas seguidoras, repetindo com frequência os fundamentos do carisma, de simplicidade, humildade, oração e serviço radical aos pobres. A escolha de uma sucessora tornou-se, portanto, uma decisão delicada e profundamente espiritual. Madre Teresa não buscava uma administradora eficiente, mas alguém que encarnasse os valores fundamentais da congregação. Em 1990, as missionárias da caridade elegeram a irmã Nirmala Joshi como superiora geral. De origem hindu convertida ao cristianismo, Nirmala simbolizava a universalidade do carisma de Teresa e sua capacidade de alcançar diferentes culturas e credos. A transição foi tranquila, guiada pela confiança e pela oração. Com a liderança oficialmente passada adiante, Madre Teresa se permitiu, enfim, algum grau de recolhimento. Retirava-se com mais frequência para momentos de silêncio, contemplação e reflexão. Embora continuasse a ser consultada em decisões importantes, adotava uma postura mais observadora. Esse período também foi marcado por uma intensificação de sua vida interior, com meditações mais frequentes e leituras espirituais. Muitos a descreviam como serena, mesmo diante do progressivo enfraquecimento físico. Sua proximidade com a morte a levava a refletir não apenas sobre sua missão, mas sobre o sentido do sofrimento e da presença de Deus. Em escritos pessoais que só viriam a público anos após sua morte, revelou experiências de aridez espiritual e noites escuras da alma. Essas confissões, longe de diminuir sua santidade, revelaram uma dimensão humana profunda, de mesmo alguém tão intensamente devotada podia viver momentos de vazio e silêncio divino. Essas revelações ajudaram a humanizar ainda mais sua figura. Em seus últimos meses de vida,
Madre Teresa recebeu diversas visitas de autoridades religiosas, líderes políticos e, sobretudo, das próprias irmãs da congregação. Muitos vinham não apenas para se despedir, mas para buscar conselhos, palavras de encorajamento ou simplesmente partilhar da presença de uma mulher cuja vida havia sido um testemunho vivo da fé. Mesmo debilitada, sua palavra continuava a inspirar. Havia em sua figura algo de profundamente pacífico, como se sua missão estivesse finalmente se completando. O falecimento de Madre Teresa ocorreu em 5 de setembro de 1997, em Calcutá, cidade onde havia iniciado sua missão entre os mais pobres. Sua morte causou comoção global. Líderes mundiais enviaram condolências, e milhões de pessoas, das mais diversas religiões, uniram-se em homenagens. O governo da Índia concedeu-lhe um funeral de Estado, um raro reconhecimento para uma figura religiosa estrangeira. A comoção não se devia apenas à sua figura espiritual, mas ao impacto real de sua ação no mundo. A morte de Madre Teresa, em 1997, foi seguida por uma onda de reconhecimento espontâneo de sua santidade por parte de fiéis de todo o mundo. Expressões como "o Santa de Calcutá" tornaram-se comuns mesmo entre aqueles que não professavam a fé católica. A força de sua vida, marcada por uma entrega radical ao próximo, parecia transcender os critérios formais de avaliação e despertava um clamor popular por sua elevação aos altares. No entanto, dentro da tradição da Igreja, a canonização é um processo criterioso que envolve investigação rigorosa, discernimento teológico e comprovação de milagres. Tradicionalmente, o processo de canonização só se inicia 5 anos após a morte do candidato, como forma de garantir o distanciamento necessário para uma avaliação isenta. Contudo, no caso de Madre Teresa, o Papa João Paulo II dispensou esse intervalo, dando início ao processo apenas 2 anos após seu falecimento. A decisão refletia não apenas a comoção internacional provocada por sua morte, mas também a convicção do pontífice sobre a autenticidade de sua santidade. João Paulo II, aliás, havia sido um admirador declarado de sua obra. A primeira etapa do processo foi a abertura da causa de beatificação, que conferiu a Madre Teresa o título de "O Serva de Deus". Nessa fase, foi reunida uma grande quantidade de documentos, cartas, testemunhos de pessoas que conviveram com ela e relatos sobre sua vida e virtudes. O objetivo era analisar sua trajetória à luz das chamadas virtudes heroicas, fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza e temperança, vividas de maneira extraordinária. O volume de material coletado foi impressionante, e as evidências apontavam para uma vida totalmente entregue a Deus e ao próximo. Um dos aspectos que mais chamou atenção durante a investigação foi a coerência entre a fé professada e a prática cotidiana. Não se tratava apenas de uma vida de oração intensa, mas de uma espiritualidade encarnada nas obras concretas de misericórdia. Além disso, os responsáveis pela causa analisaram com profundidade os escritos íntimos de Madre Teresa, nos quais ela relatava experiências de aridez espiritual longe de diminuir sua grandeza. Esses textos revelaram uma dimensão interior ainda mais profunda, marcada por fidelidade mesmo no silêncio de Deus. A beatificação requer, além do reconhecimento das virtudes heroicas, a comprovação de um milagre atribuído à intercessão do candidato. No caso de Madre Teresa, o milagre reconhecido foi a cura inexplicável de um tumor abdominal em uma mulher indiana, Mônica Besra, em 1998. A investigação médica e teológica concluiu que não havia explicação científica para a recuperação, e que esta ocorreu após orações dirigidas à missionária. Com essa comprovação, Madre Teresa foi beatificada em 2003, em uma cerimônia presidida por João Paulo II na Praça de São Pedro, no Vaticano. A beatificação foi um marco simbólico e espiritual de grande magnitude. Milhares de fiéis compareceram à cerimônia, enquanto milhões acompanharam o evento pelos meios de comunicação. Para muitos, tratava-se da consagração de uma figura que, em vida, já era vista como modelo de amor evangélico.
A partir da beatificação, Madre Teresa passou a ser chamada de Beata Teresa de Calcutá, e sua memória litúrgica foi oficialmente instituída em diversas dioceses ao redor do mundo. A canonização, ou seja, a declaração oficial de santidade universal, exigia um segundo milagre. Esse milagre foi reconhecido anos depois, da cura inexplicável de um homem brasileiro que sofria de múltiplos tumores cerebrais. Após orações dirigidas a Madre Teresa, o paciente apresentou uma recuperação repentina e completa, sem explicações médicas plausíveis. Após investigação minuciosa conduzida por uma comissão médica, teológica e de cardeais, o milagre foi aprovado pelo Papa Francisco, abrindo o caminho para a canonização. Em 4 de setembro de 2016, um dia antes de completar 19 anos de sua morte, Madre Teresa foi canonizada em uma cerimônia solene na Praça de São Pedro. A celebração contou com a presença de milhares de pessoas, entre elas autoridades, religiosos e representantes das missionárias da caridade. O Papa Francisco destacou em sua homilia a misericórdia em ação, o que caracterizava a vida da nova santa, enfatizando que sua resposta ao sofrimento humano foi feita com ternura, coragem e serviço radical. A canonização de Madre Teresa teve um significado profundo para a Igreja e para o mundo. Mais do que reconhecer uma vida exemplar, ela reafirmava a importância da caridade concreta como caminho de santidade. Em um mundo marcado pela desigualdade e pelo egoísmo, sua figura ressurge como lembrança viva de que a santidade não está reservada a visões extraordinárias ou retiros contemplativos, mas pode ser vivida nas ruas, nos hospitais, nos asilos e nas favelas, em cada gesto de amor ao próximo. A trajetória de Madre Teresa não se encerrou com sua morte ou com sua canonização. Pelo contrário, seu legado permanece vivo e atuante, inspirado por um carisma que transcende gerações, fronteiras e religiões. Sua missão original, centrada no atendimento aos mais pobres e marginalizados, continua a ser uma fonte de inspiração para inúmeros movimentos sociais, instituições religiosas e pessoas engajadas em causas humanitárias ao redor do mundo. As Missionárias da Caridade, congregação fundada por Madre Teresa em 1950, cresceram de forma significativa desde sua fundação. Atualmente, elas mantêm centenas de centros em dezenas de países, atendendo refugiados, doentes terminais, crianças abandonadas e idosos em condições de vulnerabilidade extrema. Esse crescimento não é apenas quantitativo, mas qualitativo, refletindo um compromisso contínuo com a promoção da dignidade humana, mesmo diante dos desafios contemporâneos que incluem novas formas de pobreza e exclusão social. Além da congregação, o exemplo de Madre Teresa influenciou diretamente outras organizações, tanto religiosas quanto laicas, que buscam integrar a caridade com a justiça social. A sua vida evidencia que o trabalho social não deve ser apenas uma atividade assistencialista, mas uma resposta amorosa que envolve o reconhecimento da dignidade intrínseca de cada pessoa. Essa abordagem humanizadora, centrada no amor prático e humilde, é frequentemente citada em debates acadêmicos e pastorais como modelo de ação eficaz e ética. O impacto de Madre Teresa também é sentido no campo da espiritualidade e da ética. Sua forma de encarar o sofrimento como oportunidade de encontro com Deus desafia os paradigmas modernos que muitas vezes tentam eliminar toda dor a qualquer custo. Ela propôs uma espiritualidade que acolhe o sofrimento, não como algo desejável, mas como caminho de solidariedade profunda, onde a presença e o amor se tornam meios de cura interior e social. Essa perspectiva continua a alimentar reflexões e práticas em contextos religiosos e seculares. No plano educacional, a figura de Madre Teresa é frequentemente estudada como exemplo de liderança baseada na empatia e na simplicidade. Muitos cursos e programas voltados para o desenvolvimento de lideranças sociais utilizam sua história para demonstrar que a transformação social começa no compromisso pessoal e na capacidade de ouvir e servir ao outro sem preconceitos. Essa pedagogia do amor prático tem inspirado jovens a se envolverem em projetos comunitários, voluntariado e ativismo social.
A herança de Madre Teresa também repercute em políticas públicas e iniciativas governamentais, sobretudo em países onde a pobreza extrema ainda é uma realidade persistente. Sua visão de que o combate à pobreza deve respeitar a dignidade humana tem influenciado programas de assistência social que buscam, além da provisão material, promover inclusão social e respeito às diferenças culturais. A influência dela é percebida como um contraponto à abordagem puramente técnica ou burocrática dos problemas sociais. No âmbito interreligioso, Madre Teresa é lembrada como uma ponte entre diferentes crenças, uma mulher que, embora profundamente católica, acolhia e respeitava a diversidade espiritual de quem encontrava. Seu trabalho em regiões de tensões religiosas mostrou que a caridade transcende dogmas e pode ser base para diálogo e convivência pacífica. Essa dimensão ecumênica e interreligiosa permanece atual, especialmente num mundo onde conflitos motivados por diferenças religiosas ainda causam sofrimento e divisões. O legado de Madre Teresa também desafia as sociedades contemporâneas a repensar seus valores, especialmente diante do consumismo, do individualismo e da crescente desigualdade. Sua vida simples e despojada, dedicada aos pequenos e esquecidos, convida a uma crítica profunda ao modo como o progresso material é priorizado em detrimento da justiça social e da solidariedade. Esse convite continua a ser um chamado urgente para que cada pessoa e comunidade se engajem na construção de um mundo mais humano. Ademais, o exemplo de Madre Teresa reforça a importância do compromisso pessoal na transformação social. Em tempos de crises globais, sejam elas humanitárias, ambientais ou econômicas, sua história mostra que atos de amor e serviço, por menores que sejam, têm potencial de gerar mudanças significativas. O poder transformador da compaixão, que ela viveu intensamente, permanece uma luz orientadora para aqueles que desejam enfrentar as complexidades do mundo atual com coragem e esperança. O legado vivo de Madre Teresa é testemunhado diariamente pelas milhares de pessoas atendidas pelas missões da caridade e por inúmeros voluntários que continuam seu trabalho. A santidade que a Igreja reconheceu oficialmente é manifestada não só em eventos grandiosos, mas sobretudo nas pequenas ações de amor que acontecem nas periferias das grandes cidades, em campos de refugiados, em hospitais e em lares de idosos. Assim, sua missão continua pulsando no coração do mundo, inspirando a humanidade a viver com mais solidariedade, justiça e amor,